Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela vida do teu filho. Declaramos, ó Pai, que esta noite é do Senhor. Não tem nada que foi feito aqui para engrandecer um homem. Não tem nada que foi feito aqui que não seja para dedicar ao Senhor o louvor e a glória que pertencem a Ti. Por isso, ó Pai, que o Senhor use agora os lábios, a voz, a inteligência, a sabedoria do Teu Filho, para que o Senhor possa expressar a Sua vontade sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uau. Só os que acreditam, diga glória a Deus. Deus abençoe, obrigado. Meus irmãos, que a doce paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Que alegria estar aqui. Pena que minha participação aqui encerra, né? Eu estou indo para a Bahia. Oh, vocês são bênçãos. Estou indo para a Bahia logo pela manhã. Vou ministrar esse fim de semana lá. Mas muito feliz de estar aqui. E eu fico assim, eu me sinto parte dessa casa. E eu estou aqui desde a transição, né? Desde o início. Então eu fico feliz. Sempre que tem uma programação aqui específica, o pastor Eduardo lembra de mim. Então eu fico muito feliz mesmo, pastores, pelo carinho que vocês têm comigo. Então eu quero agradecer a Deus pela vida dos obreiros, dos pastores, dos líderes, dos irmãos que nos servem. Desde a hora que eu chego lá na porta, já tem alguém nos servindo, tem alguém cuidando da gente. E eu fico muito feliz porque quando vocês me recebem, vocês não recebem só a mim, mas vocês recebem a minha casa. Para vocês terem uma ideia, é difícil um pastor, pregador que viaja o Brasil pregando, é difícil, mas imagina a minha esposa, que me divide com pessoas que talvez ela nunca vai ver na vida. Então os meus filhos, e quando vocês me recebem, vocês recebem a mim, a minha casa. Então eu louvo a Deus pela vida de todos vocês. Essa é uma casa de muita excelência. Essa é uma casa de servos. E você conhece a casa pela qualidade de servos, pela qualidade de serviço que existe nela. Só para você ter uma ideia, o que leva o pródigo para casa não é só a presença do pai, é a qualidade de serviço da casa. Porque o filho pródigo diz assim, ó: quantos trabalhadores há na casa do meu pai? Eles têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Aí ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu, contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, faz-me como um dos seus servos. E como ele disse que faria, ele fez. Mas o que ele faz ele voltar é a presença do pai, mas é a qualidade de serviço da casa. Então a gente conhece uma casa, a excelência de uma casa, pela qualidade de serviço que existe nela, pelo coração dos servos que existe nela. Então eu quero pedir que você aplauda o Senhor pela vida de todos os irmãos que servem essa casa. Todos. Obrigado, Deus abençoe. O maior é o que serve. Amém? Pastor Eduardo, pastora Jordana, Deus abençoe. Amigos. Tem lugares, pastor Eduardo, que eu prego e passo como um profeta, deixo uma palavra e vou embora, e não tem problema nenhum com isso. Mas tem casas que eu passo como amigo. Existem igrejas que a gente passa como amigo dos líderes, dos pastores, da igreja. Então essa é uma casa que eu passo com esse sentimento. Que Deus os abençoe grandemente. Abra sua Bíblia, vamos para a palavra do Senhor. Evangelho de Jesus segundo escreveu João, o capítulo de número 11. João 11. Evangelho de Jesus segundo escreveu João, um texto muito conhecido. O verso é de número 20. Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo de número 11, verso de número 20.
Quem achou, diga amém. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em... Diga comigo, Marta foi ao encontro, Maria ficou em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires ao Senhor, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei. Diga comigo, eu sei. Mais uma vez, diga comigo, eu sei. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? Amém, irmãos? Nós pregamos muito sobre aquilo que Deus vai fazer. Nós falamos muito sobre destino, falamos muito sobre aonde Deus está apontando, falamos muito sobre para onde estamos caminhando. Ontem na ministração eu usei aqui algumas palavras e liberei até algumas sentenças com relação àquilo que Deus vai fazer. E é muito importante isso, nós entendemos para onde Deus está nos levando, o que Deus vai fazer. A gente gosta, e a gente por natureza gostamos de colocar nossa expectativa no futuro, e não tem problema nenhum nisso. Mas hoje eu não quero falar sobre aquilo que Deus vai fazer. Hoje eu quero falar sobre aquilo que Deus quer fazer. Porque nós focamos a nossa energia no amanhã. Mas a pergunta que eu quero lhe trazer é: e o hoje? E o agora? Porque estamos tão preocupados com o amanhã, e todos os nossos planos, nossas metas, as nossas estratégias, tudo aponta para o amanhã, e tudo a nossa energia está focada no amanhã. Mas eu quero falar sobre o hoje, a importância do hoje, porque o que vamos viver amanhã reflete naquilo que nós estamos vivendo hoje. O seu posicionamento hoje determina o que você vai desfrutar amanhã. Não adianta nós ficarmos aqui liberando sentença sobre amanhã. Não adianta ficarmos aqui liberando palavras proféticas sobre o amanhã, se não tivermos posicionados da maneira correta hoje, se não estivermos alinhados no hoje. Então eu quero falar sobre isso. O texto que nós lemos é um texto que fala sobre um momento muito difícil. A casa de Lázaro é uma casa muito estudada, principalmente por alguns historiadores que amam estudar a caminhada de Jesus, os passos de Jesus. E a grande incógnita e a grande questão é o que Jesus iria, o que levava Jesus para uma aldeia chamada Betânia, que na época tinha aproximadamente 60 casas. Morava ali cerca de 50 a 60 famílias. O que levava Jesus para esse lugar? Como que Jesus conheceu essa família? Por que Jesus gostava de estar lá? Esse é um texto muito estudado, muito explorado. Eu sei que você já ouviu muitas ministrações acerca da ressurreição de Lázaro. Mas a casa de Lázaro, mesmo sendo uma incógnita, ela tem muito a nos ensinar. Porque nessa casa Jesus tinha a amizade de Lázaro, Jesus tinha a devoção de Maria, e Jesus tinha o serviço de Marta. Nessa casa Jesus tinha esses três personagens que faziam com que ele se movesse para lá. Primeira vez que Jesus entrou lá, nessa casa em Betânia, Jesus, ele chegou nessa casa e foi recebido muito bem. Essa era uma casa que tinha mesa, essa era uma casa que tinha comunhão, essa era uma casa que Jesus era celebrado.
E essa é uma casa que Jesus não precisava fazer milagres. Primeira vez que Jesus entrou lá, Jesus não fez milagre nenhum, porque nessa casa Jesus não precisava fazer para ser aceito. Nessa casa era o Jesus, não era o Jesus mestre, o grande ensinador, o grande rabino da época. Não era esse Jesus que ia para a casa de Lázaro. Também não era o Jesus do sobrenatural, o Jesus do milagre, não, era o Jesus amigo. Era aquela casa de refúgio, onde Jesus ia desprovido de ter que fazer algo. Não, Jesus ia para lá para se esconder às vezes da multidão. Jesus, quando queria fugir da petição da multidão, Jesus entrava no barquinho e se ausentava, ou ia para a casa de Lázaro. Essa era uma casa de refúgio. Primeira vez que Jesus entrou lá, Jesus se deparou com Marta atarefada, apegada aos fazeres. E Marta era muito eficiente naquilo que fazia. Marta era aquela mulher que não deixava nada para amanhã, tudo tem que ser feito agora. Marta era aquela que a casa tinha que estar impecável. Marta não tinha dificuldade de fazer, e fazer com muita excelência. Só que Marta estava sendo sugada ou tendo as suas energias sugadas devido aos afazeres do dia a dia, aquela correria do dia a dia. Mas do outro lado tinha Maria, que quando Jesus chegava, ela ia para os pés de Jesus. Todas as vezes que Jesus chegou em Betânia, Maria foi para os pés. É interessante que nos pés de um rabino, mulher não chegava. Quem chegava nos pés de um rabino era um homem. Lembra de Paulo? Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Essa expressão, aprendeu aos pés, fala de um aluno devoto, um aluno que gosta de sentar aos pés do mestre para ouvir os ensinamentos do mestre e sugar até a última gota de conhecimento que ele tem. Maria quebrava protocolo. No lugar que só os homens entravam, ela entrou, que era aos pés do mestre. Ela sentava lá. E ela gostava dessa parte de aprender, de usufruir, de desfrutar da presença de Jesus. Do outro lado tinha a amizade de Lázaro, um grande amigo, um grande companheiro. Lázaro tinha uma conexão muito profunda com Jesus. Lázaro não tinha talento, a Bíblia não fala de um talento, a Bíblia não fala de um dom de Lázaro. Lázaro não fez nem parte do corpo de discípulos de Jesus. Lázaro não fez parte do colégio de discípulo de Jesus. Não, ele era o grande amigo. E para Jesus isso bastava. Mas Jesus um dia recebeu a notícia de alguém que chegou nele e disse: ó, o seu amigo morreu. É interessante que Jesus, quando recebe a notícia, ele não desce, ele não vai para Betânia, ele espera. Ele espera passar o tempo, ele espera passar os dias, porque Jesus é assim. Ele nunca chega na hora que a gente espera. Ele nunca chega no nosso relógio. Jesus não pauta a caminhada e a movimentação dele no nosso relógio. Jesus também não faz do nosso jeito, não. Jesus não segue a nossa agenda, ele não segue o nosso cronograma, a nossa programação, não. Ele desce quando ele acha que tem que descer. Existe uma expectativa, quando que ele vai descer? E de repente, dias depois, Lázaro já está no túmulo. Existe uma pedra na porta daquele túmulo, e Jesus está descendo. A Bíblia diz que quando Jesus desce, ele é recebido por Marta. E preste atenção no texto, eu não sei se pode projetar novamente para mim. Jesus, ele em João 11, verso 20, Jesus é abordado por Marta, porque Marta ouviu que Jesus vinha e saiu ao encontro. Detalhe, ela ouviu que Jesus estava descendo. Alguém chegou nela e disse: ó, o mestre está descendo. Ela não viu, mas ela ouviu. E Marta, ela é tão ansiosa que ela não aguenta esperar. Ela é tão a expectativa no que está para acontecer é tão grande que ela não tem paciência de esperar. Ela corre até Jesus. Maria é diferente. Maria fica assentada em casa. Maria está ali alinhadinha, esperando o que pode acontecer. Marta não. Marta vai ao encontro. Olha o verso 21.
Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu não estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Eu quero te fazer uma pergunta. Marta está certa? Sim. Marta está totalmente certa. Se Jesus estivesse lá, Lázaro não teria morrido. Mas eu quero te fazer uma pergunta, para você pensar. A ausência de Jesus provocou a morte de Lázaro? Pensa comigo. Eu quero te fazer uma outra pergunta. A culpa é de Jesus? Por que Marta está fazendo essa pergunta? Por que Marta está dizendo: Senhor, se tu não estivesses aqui, meu irmão não teria morrido? Porque na hora da tragédia, em meio aos traumas, a gente sempre quer achar um culpado. Em meio às decepções, a gente quer descobrir a fonte daquela decepção. Em meio a uma tragédia, a gente se pergunta: por que isso aconteceu comigo? Aí a pergunta é: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta não está errada. Só que presença e ausência não significa que tragédias podem ou não deixar de acontecer. Existem casas que Jesus está que tem tragédia. Existem casas que Jesus não está que também tem tragédia. Agora eu te pergunto: que culpa tem Jesus? Nada. Então isso revela o coração de Marta. Existe um diálogo aqui. Mas preste bem atenção. Eu quero que você ande comigo no texto. Por que Jesus para conversar com Marta? Jesus poderia muito bem ter ignorado. Jesus poderia ter tido pressa. Eu vou ressuscitar Lázaro. Ele conhecia o coração de Marta. Ele sabia quem era Marta. Ele traçou o perfil de Marta. A primeira vez que ele entrou na casa de Lázaro, ele diagnosticou Marta como ansiosa, como temperamental. Ele diagnosticou Marta, ele sabia quem ele era. Ele poderia muito bem ter ignorado ela e ter focado na ressurreição de Lázaro. Por que ele para conversar com ela? Porque antes de fazer o milagre, ele precisa curar ela. Olha aqui para mim. Antes de Jesus fazer um milagre que você espera, ele vai curar você. Lembra da viúva de Naim? Antes de ressuscitar o filho da viúva, o que Jesus disse para a mãe? Não chores. Primeiro ele cura as emoções dela, depois ele faz o milagre que ela espera. Não, isso aqui é forte. Eu vou repetir isso aqui. Você está esperando que Deus faça aqui, quando Ele primeiro quer fazer aqui. Não, você não entendeu, Eu vou repetir que isso aqui precisa ficar gravado no seu coração. Pastor Júlio, eu já entendi. O seu espírito precisa entender que primeiro ele vai fazer em você, para depois fazer através de você, e depois fazer por você. Primeiro em mim, depois através de mim, e depois por mim. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Se é para Ele, faça melhor. Segura. Senhor, se tu não estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Verso 22. Mas também agora sei. Primeiro sei que ela diz: agora sei que tudo que pedires a Deus, Deus te concederá. Marta está errada? De novo, Marta não está errada. Ela está certa. Tudo que o pai pedir, tudo que o filho pedir para o pai concede. Só que olha o verso de número 23. Jesus diz: teu irmão vai ressuscitar. Irmãos, não. Quando Jesus abre a boca, ele não deixa dúvida.
A dúvida é do seu coração, mas não da palavra que ele liberou. A dúvida é sua. Não, Deus não é Deus de meias palavras. Quem coloca dúvida no seu coração é o seu marido. Quem coloca dúvida no seu coração é a sua esposa. Quem coloca dúvida no seu coração é os seus filhos, é o contexto que você está vivendo, é o mundo que você está vivendo. Agora o céu, tudo que o céu faz, não tem ponto de interrogação. O ponto é de exclamação. Jesus está dizendo: o teu irmão há de ressuscitar. Sabe o que ele está dizendo? Vai acontecer. Irmãos, olha aqui para mim. Marta precisa ser alinhada para aquilo que Deus vai fazer. Deus precisa curar Marta. Jesus precisa curar Marta para depois ressuscitar Lázaro. Jesus precisa alinhar Marta. Olha aqui para mim. Tem coisas que já era para Deus já ter feito na sua vida, mas você não está alinhado hoje como Ele quer. Porque Deus não está preparando uma bênção para você, Deus está te preparando para uma bênção que já está pronta. Não, olha aqui, quando Deus vai movimentar o povo de Israel para o Egito, do Egito para Canaã, Deus não foi lá no Egito, falou com Moisés e disse assim: Moisés, eu vou preparar uma terra. Deus falou para Moisés: há uma terra pronta. Deus não falou, pastor Eduardo, eu vou levar vocês para uma terra que eu não sei ainda, mas eu vou preparar. Já está pronta a terra. Só que eu vou preparar vocês para essa terra. Tudo que está acontecendo na sua vida hoje tem como propósito te preparar para aquilo que já está pronto. E isso tem a ver com alinhamento e acesso. Primeiro Deus te alinha, depois Ele libera a bênção do acesso. Primeiro Deus te ajusta, depois Deus te dá o acesso. Levanta a mão para receber isso aqui. Em nome de Jesus. Tem alguém que recebe uma palavra profética? Se não tiver, fica com a mão abaixada. É para quem tem fé. Se você tem fé, pega no seu espírito. Tudo que está acontecendo na sua vida hoje tem a ver com o propósito de Deus. E eu não prego para uma igreja que Deus vai começar uma obra na vida dela. Não quero ser pregador que sobe nesse altar para dizer Deus vai começar uma obra na sua vida. Não, eu quero pegar Paulo escrevendo a Filipenses no capítulo de número 1, verso de número 6. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Você ficará pronto para a eternidade. Você ficará pronto para as bênçãos que Deus tem para você. Você ficará pronto para aquilo que Ele já preparou para você. Só quem tem coragem de dizer: Senhor, me molda, Senhor, me transforma, Senhor, me alinha. Faça isso agora de maneira profética sobre a sua vida, em nome de Jesus. Tem alguém que tem coragem de falar isso? Senhor, me molda. Diga comigo: Jesus garantiu, vai acontecer. Irmãos, olha aqui para mim. Se Jesus falou para você que vai acontecer, que resposta você daria? Não precisa falar, pensa. Que resposta você daria? Se Deus aparecesse na sua frente hoje e te desse uma afirmação. Se Jesus viesse na sua frente hoje, você tem uma petição para Ele, e Ele te desse uma afirmação, o que você falaria? Vamos olhar a resposta de Marta. Jesus disse: o teu irmão há de ressuscitar. O que Marta disse? Eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Preste atenção. Marta está errada? Vai ter ressurreição no último dia? Mas Jesus falou que ia acontecer no último dia. Jesus está falando que vai acontecer hoje.
e ela está preocupada com amanhã. Jesus está na frente dela dizendo: o seu irmão há de ressuscitar. Ele falou quando? E por que ela está querendo dizer que é só no último dia? Porque ela está decepcionada, porque ela não acredita. Irmãos, olha aqui, a gente está vivendo um tempo de ter que falar de fé para os crentes. Porque se tem algo que vai se tornar raro nos últimos dias, chama-se fé. Porventura, quando vier o Filho do Homem, o que vai ser escasso na terra? Quer um exemplo? Por que a gente não vê mais milagres? Por que a gente não vê mais maravilhas? Eu estou falando de maravilhas, prodígios. Sabe o que é maravilhas? Prodígio é um cadeirante pegar o corredor da igreja e andar. Por que a gente não vê mais? Deus mudou? O que nos falta? Se subir um pregador no púlpito de algumas igrejas hoje e começar a orar por um cadeirante, por alguém que tem uma deficiência física, ele vai receber mais olhares contra o que ele está fazendo do que intercessão junto com ele para que aquele milagre aconteça. Isso é o que mais tem. Se trouxerem um cego e Deus tomar o pastor, o pregador, se Deus tomar uma mulher cheia de Deus, que tem chamada, que tem dons de milagres, de maravilhas, e começar a orar por ele, ela vai ser fulminada de olhares descrentes, de frequência e de energia contra aquilo que ela está fazendo. Por quê? Porque crescemos em teologia e informação, mas não acreditamos mais no sobrenatural. Mas eu quero profetizar nessa casa. Deus manda e eu vou fazer. Se prepare para ver o sobrenatural acontecer aqui. Em nome de Jesus. Deus está me dizendo, pastor Eduardo, que o Senhor apresentou diante dele em oração: eu quero ver milagres nessa casa. Deus manda te dizer que tem gente clamando contigo para que isso aconteça. E Ele manda dizer: vai acontecer. Quem acredita dá glória, quem acredita dá aleluia, quem acredita dá um brado de vitória. Não, irmão, não dou conta com gente com o espírito de Marta, que não acredita mais em nada e quer que Deus faça, quando ele está com o coração contrário. Não, eu sei que ele vai ressuscitar, e Deus está dizendo: vai acontecer hoje, vai acontecer hoje. Olha aqui, se você tem fé se você tem fé naquilo que Deus vai fazer, você precisa primeiro ter fé naquilo que Ele pode fazer agora. Eu estou cheio de Deus aqui essa noite. Eu profetizo que vai acontecer hoje, vai acontecer agora. Aleluia. Tem alguém comigo nessa mensagem? Eu sei. Olha aqui para mim, sabe qual é o problema de Marta? Ela sabe demais. Ai meu Deus, eu estou tentando. Irmãos, eu preguei uma mensagem ontem que eu tentei fugir dela. Hoje a mesma coisa. Irmão, você não sabe o tanto de orgulho que tem inserido no tal do eu sei. A mulher está na frente do Rabi da Galileia e está dizendo: eu sei. Não, irmãos, eu não dou conta. Se eu chegar no céu, eu vou chamar Marta para sentar e vou trocar uma ideia com ela. Não dou conta não, irmão. Você está na frente de Jesus e está dizendo: eu sei. Eu sei. Tem gente que é tudo do jeito dele. Eu sei, sabe demais.
Aí vem e diz assim: não, quem manda aqui é o Espírito Santo. Manda aqui? Maria está sentadinha em casa, Maria está tranquilinha, Marta está achando que é dona da casa. Aqui eu sei. A decepção, olha aqui para mim. Se tem uma coisa que alimenta orgulho, chama decepção. Todo orgulhoso, ele tem um passado de decepção e frustração. Faz o diagnóstico, senta com ele e mapeia para você ver. Decepção e frustração alimenta orgulho. E se tiver uma fila de orgulhoso aqui, eu sou number one, eu sou o primeiro. Onde Deus mais trabalha na minha vida é no meu orgulho. Eu tenho até dificuldade de cantar: Senhor, quebra meu orgulho. É onde papai pega, é onde Deus me pega, porque eu sei o meu passado, eu sei onde Deus trabalha em mim. Marta tem um problema sério, eu sei, pastor Júlio, ela sabe. Irmãos, olha aqui, até a teologia de Marta está correta, eu vou te provar. Coloca aí Daniel para mim. Eu vou te provar que Marta leu as escrituras. Marta é bíblica, Marta é teóloga. Olha lá, olha onde Marta leu para dizer eu sei. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas daquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Olha o verso 2: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para vergonha e desprezo eterno. Sabe o que Marta está dizendo? Eu li Daniel, Jesus, eu sei que ele vai ressuscitar. Marta é teóloga, muito conhecimento. Irmãos, olha aqui para mim, eu vou dizer, Deus manda. Quando eu saí do seminário teológico, ninguém me aguentava. Não, eu era o Charles Spurgeon da igreja. C.S. Lewis comigo, Crônicas de Nárnia, perto de mim, eu era o suprassumo da teologia da igreja. Estou sentado lá do meu pai, aí sobe o irmão Jeremias, lá da igreja, cabelinho branco, sobe dar uma palavra de oferta. Irmão Jeremias, com aquela simplicidade, abre um texto e fala outra coisa fora do texto. E eu lá embaixo criticando, do lado do meu pai, critiquei ele a palavra toda. Acabou. Meu pai deu uma olhadinha para mim assim, irmão Jeremias desceu, meu pai deu uma olhadinha e falou assim: você está diferente. Não falou mais nada. Terça-feira eu estou tomando um tereré com meu pai lá em casa. Meu pai, e a gente toma chimarrão, tereré junto. Hoje a gente desfruta. Eu desfruto do melhor da paternidade com meu pai. Meu pai olha para mim e disse assim: filho, eu sei que você tem estudado muito, eu sei que você tem crescido muito, e eu estou muito feliz com isso. Só que eu vou te dizer uma coisa: se for para sentar do meu lado criticando quem pega o microfone para falar com a igreja, não senta do meu lado mais não. Se a sua teologia não te faz mais humilde, pega a sua teologia e joga na lata do lixo, que ela não serve. Se a sua teologia não faz você ser mais servo, se não faz você amar as pessoas mais simples da igreja, o que o irmão Jeremias tem de vida, o que você tem de vida, o irmão Jeremias tem de crente. Ouvi essa, e eu agradeço meu pai até hoje por essa palavra, porque o eu sei tem impedido a gente de viver o melhor de Deus hoje. O eu sei tem impedido a gente de ver milagre acontecer hoje. Não, porque eu não acredito mais no sobrenatural. Eu sou cessacionista. Eu não acredito mais nos dons do Espírito. Eu não acredito, olha aqui para mim, não importa o que você crê, se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. É Ele que manda na obra. Se Deus
Deus quiser fazer, não importa o que você crê e acredita, se Deus decidiu que vai fazer hoje, só quem crê que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Com muito carinho que eu te amo, não levanta e vai embora não. Eu estou apanhando com você aqui, está doendo as costas. Com muito carinho, com muito temor. Eu sei, ela leu Daniel, está dizendo, eu sei que ele vai ressuscitar. Eu sei que ele pode fazer, eu sei que ele vai fazer. Jesus está dizendo, eu vou fazer. Eu vou fazer. Irmãos, às vezes a gente está apontando para lá e Jesus está dizendo, e hoje? Como que você está posicionado hoje? A Fortes em Cristo, como que ela está posicionada hoje? Você, como você está posicionado hoje? A sua oração sempre apontando para o futuro. Tudo que você faz é apontado para o futuro. E Deus está perguntando hoje, como você está hoje? Como está o seu coração hoje? Como está o seu alinhamento hoje? E Deus está dizendo, não, você está querendo, você está achando que eu vou fazer daqui 10 anos. Eu posso fazer hoje o que você está esperando para acontecer daqui 10 anos. Não, você está apontando para daqui 5 anos. E Deus está dizendo, eu tenho surpresa para você para os próximos dias. Aleluia, Deus pode, irmãos, olha aqui, o que você está esperando para acontecer amanhã, Deus pode te surpreender até meia-noite. Deus pode fazer, só quem crê que Ele pode fazer hoje, se Ele quiser fazer, só quem crê. Tem alguém com esse espírito aqui? Tem alguém que pode dizer, Senhor, faça, mas faça no seu tempo, faça. Não me assusta Marta estar na frente do mestre dizendo eu sei. Me assusta alguém na frente de Jesus dizendo assim, ó, só nos últimos dias. É como um aluno quisesse dizer, eu sou maior do que você, mestre, eu sei mais do que você. Eu quero falar sobre 3 coisas que o eu sei impede a gente de desfrutar. 3 coisas que, se estivermos desalinhados hoje, nós não vamos viver. Primeiro, o eu sei, alimentado pela frustração, pela decepção, impede o que Deus pode fazer agora. Irmãos, olha aqui, o eu sei bloqueia aquilo que você realmente precisa saber. Nós precisamos praticar 2 artes com Deus. Guarda isso, você que está anotando. Nós precisamos praticar 2 artes com Deus. Primeiro, a arte do desapego. Todas as vezes que você apegar alguma coisa, é aí que Deus vai tirar. Todas as vezes que você se apega a algo, Deus fala, não, eu vou te ensinar a desapegar. Porque antes de Deus te conectar com algo, Ele vai te desconectar daquilo que precisa ser desconectado. Vou repetir isso aqui. Você está esperando conexão, e Deus está dizendo, é tempo de desconexão. Corta o cordão umbilical. Para. Mas a gente gosta de ficar conectado. Irmãos, nós estamos falando sobre remissão. E remissão tem a ver com cura, tem a ver com posicionamento. Deus quer nos desconectar para depois nos desconectar. Não tem como. Para Deus, antes dele te construir, Ele vai te desconstruir. Todo mestre de obra, antes de construir, tira os entulhos. Como que você sabe que uma casa está em reforma? Quando ela tem uma caçamba de entulho na frente dela. Olha para esse irmão que está do seu lado. Eu não sou de pregar fazendo isso, me perdoe só uma vez. Olha para esse irmão que está do seu lado e diga assim: não repara a poeira, Deus está em obras.
Não repara a poeira não, Deus está... Diga para ele, tenha paciência comigo, Deus está em obras. Tenha paciência comigo, amor da minha vida. Se é a sua esposa, fala, Deus está em obras. Deus está em obras. Se é seu marido, diga, Deus está em obras, tenha paciência. Se é o irmão que você ama, diga com ele, não repara a poeira, Deus está em obras. Tem alguém aqui que está vendo a poeira se levantar por esses dias? Deus está em obras, os entulhos estão sendo retirados. Diga, Senhor, tira mesmo o que precisa ser arrancado. Há uma caça, se precisar trazer outra caçamba, manda vir. Aragachaca da caçada nagachai. Isso é desapego. Quer viver a bênção do hoje, mas está apegado. Quer viver a bênção do hoje, mas está conectado. Marta está apegada à frustração. Marta está apegada à decepção. E não tem como. Não tem como viver a bênção do hoje sem ser desconstruído. Remissão tem a ver com desconstrução. Remissão tem a ver com entulhos sendo arrancados. Remissão tem a ver com desconexão. Mas a gente gosta de manter por perto aquilo que Deus falou. Aí fica lá o contatinho no WhatsApp. Aí fica stalkeando. Olhinho lá no feed dele todos os dias. E Deus está falando, filha, sai daí. Sai daí. É uma dependência emocional absurda. Não, filha, você colocou ele num palco que é só eu que tenho que estar. Você colocou ele e ela num lugar que é só meu. Não. Você não entendeu que o lugar que eu tenho na sua vida é o lugar da primazia. Se for para ser segundo, eu não vou querer. Mas a gente não se liberta. Aí a gente quer viver a bênção do hoje e a gente está apegado à dependência emocional. Tem mãe que é dependente emocional da filha. A filha casou, mas ela não larga, não deixa voar. Pai que é dependente emocional do filho. Irmãos, eu falo isso com tanto cuidado. Eu sou pai de 2. Eu tenho uma filha então que é meu xodó. Meu filho eu amo. Eu vi conversando com o pastor Rodrigo dentro do carro. E ele falou assim, pastor, o senhor vai sentir essa dor. Eu falei, ele nem sabe que eu vou pregar. Fala isso não. Olha aqui, irmão. Toda igreja poderosa, ela faz 2 movimentos que todo pai poderoso precisa fazer. E eu não falo só de paternidade biológica. Eu falo de paternidade espiritual. 2 movimentos. Primeiro você esconde, depois você projeta. Se você só esconder e não projetar, você aborta. Se você projetar sem esconder, você torna precoce. Esses 2 movimentos têm que ser bem feitos. O problema é que essa geração quer ser projetada, mas nunca foi escondida. Aí você vê um tanto de gente precoce na internet querendo ensinar aquele que nunca sentou para aprender. O que Joquebede fez? Esconde Moisés. 3 meses, Moisés cresceu, não dá para segurar mais. Vai, Moisés. E é interessante que ela coloca Moisés no Nilo. Tempos mais tarde, Moisés está abrindo o Mar Vermelho. Por quê? Porque eu escondo o projeto naquilo que é pequeno. Amanhã eles estão movendo coisas grandes. Eu projeto naquilo que é pequeno. Amanhã eles movem coisas grandes. Uau! Aleluia, aleluia, aleluia. Posicionamento. Eu te pergunto, como que você está posicionado hoje? É uma precocidade, é um negócio precoce. Deus está dizendo, calma, segura. Não, eu sei, Senhor. Aí a nossa oração é para ensinar Deus. Já tentou ensinar Deus como agir? Quem nunca? Se você nunca fez isso, irmão, hashtag seja bem-vindo ao clube. Quantas vezes eu dobrei o joelho e falei, Senhor, do meu jeito, vou ensinar o Senhor como é que faz.
É tipo Maria com o anjo. Para a mulher ficar grávida aqui na terra. Não, irmão, Maria está querendo ensinar para o anjo como é que funciona aqui na terra. Aí o anjo fala assim: Maria, vem aqui. O que o céu vai te dar, é o céu que vai te dar, não é a terra. Você está entendendo errado. Aí a gente fica querendo ensinar Deus. Já tentou? Olha aqui para mim. A sua vontade pode ser boa, a sua vontade pode ser agradável, a minha também é, mas ela nunca vai ser. Eu vou repetir: sua vontade é boa, diante de Deus é boa. A sua vontade diante de Deus também pode ser agradável, mas nunca vai ser perfeita. Por que a vontade de Deus é perfeita? Porque Ele vê o que você não vê, porque Ele enxerga o que você não enxerga, porque Ele ouve som da coração que só Ele pode sondar, e Ele sabe o que é melhor para você. Então se acalma, é melhor viver a perfeita vontade de Deus do que minha agradável, do que a minha boa. A dele é boa, também é agradável, mas é melhor, é perfeita, é perfeita. Quem pode glorificar no nome do Senhor? Aleluia, aleluia, aleluia. O eu sei atrapalha o presente. Você precisa entender que Deus está desconstruindo o seu eu sei. Lembra de Naamã, coração orgulhoso, está descendo todo leproso. A história diz que Naamã fez uma viagem de aproximadamente 4 dias dentro de uma carruagem. Imagina o camarada leproso dentro de uma carruagem, com aquelas lepras balançando a viagem toda. E a lepra, as chagas. Aí ele recebe uma ordem: quantos mergulham no Rio Jordão? Ele disse: eu estou fora. Aí ele disse: eu sei que os rios de Damasco, Arbana e Farfã, são muito melhores que o Rio Jordão. Ele sabe o que é melhor. O eu sei está roubando dele o milagre. O eu sei onde estão os rios melhores. É o eu sei, é um tanto de eu sei perante Deus. E Deus está dizendo: eu vou arrancar o eu sei de você. Aí o Espírito entra no coração de um servo. O servo humilde chega nele: meu senhor. Irmão, esse servo é muito usado por Deus. Pensa num camarada crente: Senhor, 7 mergulhos, o senhor andou quase 4 dias de viagem, o senhor vai voltar tudo de novo por conta do rio. Para de olhar as águas turvas. Irmãos, olha aqui, nem sempre o milagre de Deus vem embrulhado num presente lindo, vem embrulhado numa caixa. A gente acha que vai vir naquela caixa. Geralmente o milagre de Deus está escondido dentro dos nossos maiores desafios. Geralmente as surpresas de Deus estão escondidas dentro dos maiores problemas. E a gente está rejeitando, não, por conta do eu sei, por conta do orgulho. E Deus está dizendo: eu coloquei esse desafio aí, porque dentro dele tem gerado algo grandioso para você. Está fazendo sentido para alguém aqui? Está fazendo sentido para alguém aqui? Tem alguém que está aqui dizendo: Senhor, obrigado por essa resposta? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Quer milagre? Não vai vir numa caixa bonitinha, uma fitinha coloridinha dizendo: está aqui o seu milagre. Imagina o orgulhoso Naamã descendo 7 vezes. E é interessante que ele teve que descer as águas turvas do Jordão. Teve que se despir do eu sei, do eu acho, do eu conheço. Segunda coisa que o eu sei impede. Eu não vou me delongar muito na mensagem. Até meia-noite eu entrego o microfone. Não, irmão, para. Ontem nós já fomos até 11 horas. Segura aí. O eu sei atrapalha o novo de Deus. Coloca Isaías para mim. Olha Isaías, esse é um dos textos mais lindos. Irmão, profecia de Isaías. Isaías é um dos profetas mais poderosos da Bíblia. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Ele está dizendo: não lembre nem considera.
não lembra e não considera. Lembrar tem a ver com memória, consideração tem a ver com coração. Lembrança, memória. Sabe o que ele está dizendo? Tira o passado da mente e do coração. Não vos lembreis, memória, nem considereis, coração. Tira o passado da mente e do coração. Posicionamento. Olha o verso 2. Eis que faço uma coisa nova. Primeiro ele trata com o passado, depois ele diz: agora eu vou fazer algo novo. Eis que faço uma coisa nova, e agora sairá a luz. Irmãos, quando a luz de Cristo brilha, tem coisas novas chegando. Eu profetizo que essa luz vai brilhar na sua vida, em todas as áreas, em todas as esferas, em todas as áreas da sua vida. A luz do novo de Deus vai brilhar, aleluia, no seu intelecto, na sua psique, nas suas emoções, nas suas finanças, em todas as áreas da sua vida. Eis que faço uma coisa nova, e ela está saindo à luz. Vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Diga comigo: só vive o novo quem desprende do velho. Porque o 18 fala de coisas velhas e o 19 do novo. Porque antes de Deus te apontar para o novo, Ele faz você entender o que é preciso deixar de considerar e deixar de lembrar. Olha aqui para mim. Eu estou esses dias pregando em Feira de Santana, lá na Bahia. Eu amo a Bahia, eu prego muito lá. E aí eu estou saindo da igreja, uma irmã chega para mim e disse assim: pastor Júlio, eu tenho um presente para sua esposa. E minha esposa ama quando eu lembro dela, ama. Isso aqui, da outra vez eu levei uma blusa para ela, ama. Aí, eu achando que o presente era para mim, e pensa numa sacola grande, irmão. Eu falei: irmão, o que tem aí? Ela falou assim: pastor, eu sou revendedora da Tupperware. Viu a reação delas? Não, irmão, eu não sei o que tem naquele negócio, que é um potezinho desse tamanho, que vale horrores, uma fortuna. Irmão, e mexe com as Tupperware dela para você ver. Você chega lá, se almoça na casa da sogra, na casa da sua mãe, ela te dá o resto da comida no pote de sorvete, porque se te der na Tupperware, você não devolve. Alguém se identificou, não? Oh. Aí tá lá, e eu levo, irmão, pensa numa sacola. E era aquele jogo assim, ó, que é tipo uma torre assim. Aí eu levei pro hotel, cheguei e montei na cama. Liguei para ela no WhatsApp. A gente conversando, eu falei: você acabou de ganhar um presente. Ganhei um presente? É, tá aqui. Virei a câmera. Quando ela viu, ela começou a chorar. Eu tive a mesma reação. Falei: você está chorando por conta da Tupperware? Ela falou: não, amor, porque tive uma experiência com Deus essa semana. Quando eu abri o armário de casa, eu vi tanto pote amarelo que eu estava juntando, que eu nem percebi. E o Espírito do Senhor falou para mim: tira tudo que é velho, porque eu vou trazer algo novo. Irmão, na mesma semana, e ainda foi Tupperware. Olha aqui para mim, sabe o que Deus tem me ensinado? Às vezes a gente vem aqui e diz: eu quero viver algo novo, e canta: eu quero viver. Aí Deus olha e diz assim: vai viver nunca, porque eu não derramo vinho novo em odres velhos. Seu guarda-roupa é um ajuntamento de coisa velha e quer coisa nova. Não, irmão, eu sei que tem roupa que a gente não usa, mas a gente gosta de ver no cabide. Não, você quer ver aquele externo, aquelas roupas. E a gente fala: quando eu emagrecer, emagrece nunca.
eu ainda vou caber nessa roupa. Aí fica lá. E eu vou te falar, olha aqui para mim. A esposa está doida com o camarada. O quartinho da ferramenta virou o quartinho da bagunça, com cimento empedrado da reforma que ele fez há 5 anos atrás. E a esposa está doida com ele. Pedaço de cano, de mangueira, e aquele negócio. E a esposa está doidinha. Se você não arrancar, eu vou jogar tudo na rua. Você ri, né? Não, irmão, você tinha que estar vendo as reações aqui de cima. A esposa está aqui no rim, ó. Sabe por que o novo de Deus não vem? Anota isso. O novo de Deus às vezes não vem porque não tem espaço. Vou repetir isso aqui. O novo de Deus não vem porque não tem espaço. Quer o novo de Deus? Arruma espaço para o novo chegar. Olha aqui. Às vezes o ajuntamento de coisa velha aqui revela o ajuntamento de coisa velha aqui. Você é mais transparente do que você imagina. Às vezes a gente junta tanta coisa velha do lado de fora, porque aqui virou um ajuntamento de coisa velha. Aí vem, Senhor, me dá coisas novas. E Deus está dizendo, não, para se misturar com as velhas, o novo nunca vai se misturar com aquilo que é velho. Quando Deus faz novo, Ele faz novo por completo. Levanta a mão para receber. Há um tempo de coisas novas, e Deus vai abrir o seu entendimento daquilo que precisa ser tirado do seu guarda-roupa, da sua cozinha, da sala de casa, do quarto das ferramentas, de cada cômodo da sua casa. Deus está me revelando que vai sair muita coisa para fora, porque ainda este ano virá um maná novo, virá uma porção nova. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Prepara o bazar. Prepara o bazar. Já tem data, final de outubro, pode trazer. Irmãos, minha vida mudou quando eu comecei a limpar. E cada vez que eu limpo, Deus vai trazendo coisas novas. Cada vez que eu pego algo e abençoo alguém, Deus vem e me dá. Eu nunca ganhei tanto relógio na vida, mas nunca dei tanto relógio também. Nunca ganhei tanta roupa, mas também nunca doei tanta roupa. Meus sobrinhos vão lá, saem com tênis, saem com... Eu vou liberando, irmão. Porque eu sei que Deus tem uma porção nova. Não guardo maná que é só para hoje e para amanhã. Porque o maná de amanhã vai vir amanhã. Maná de hoje é para hoje. Se você não aproveitou, vai estragar, não serve mais. Isso não é só com aquilo que acontece aqui. Isso tem a ver com aquilo que acontece aqui. Deus está dizendo, eu vou te dar um coração novo. Quem quer um coração novo, glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Às vezes o milagre não acontece porque a gente está apegado ao cheiro do túmulo. Senhor, já faz 4 dias e cheira mal. O cheiro do túmulo se tornou maior que o cheiro do perfume de Cristo que chegou. É o cheiro das coisas velhas. Tem gente que vive falando do passado. Aonde vai, fala do divórcio. Aonde vai, fala da empresa que faliu. É um testemunho de coisas velhas. Irmãos, eu sei que você pode testemunhar, mas nunca esqueça que Deus pode fazer infinitamente mais. Quem crê que tem uma porção nova para esse tempo? Quem crê que o novo de Deus... Cadê as mulheres? Levanta a mão, só as mulheres, os homens baixa a mão. Deus manda profetizar sobre a vida das mulheres. Novidade nas emoções. Novidade nas emoções. Há uma porção nova sobre as suas emoções, mulher. E eu profetizo mudança no seu guarda-roupa, mulher.
mudança nas suas roupas, nas suas vestes, nos seus calçados, mudança na sua mentalidade, mudança no seu coração. Receba essa porção, filha do Altíssimo. Deus tem coisas, eis que faço nova todas as coisas. Receba isso. Deus está abrindo o seu entendimento para que você tire e arrume espaço para o novo que vai chegar. Cadê os homens? Levanta a mão, só os homens. Há um tempo de novidade de Deus sobre o seu caráter, sobre o seu sacerdócio, sobre a hombridade que Ele quer que você tenha, sobre a liderança que você vai exercer na sua casa, sobre a segurança que você trará para sua esposa, para sua família, mas sobre as finanças, sobre a provisão dele, sobre a sua casa, sobre o seu ministério. Há uma porção nova. Receba sobre o seu espírito, homem. Receba sobre as suas emoções, sobre a sua psique, sobre as finanças. Não vai faltar. Quem recebe pode adorar ao Senhor. Remidos para acelerar. Uau! Uau! Que isso? Que isso? Irmão, olha aqui, marido, não se assuste. Essa mulher vai ficar essa semana, você vai ver o que vai acontecer. Não se assuste se as coisas começarem a sair do guarda-roupa. Não se assuste. Há coisas novas Deus tem preparado para nós. Terceiro, para encerrar, Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que opera onde? Opera onde? Ah, bom. Se o poder opera em mim, essa ação desse poder vem dele. Amém ou não amém? Mas a ação do poder que vem dele gera ação em mim. Então esse poder opera onde? Em mim. Então, para que nós venhamos crer que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, nós precisamos crer e acreditar que Deus é um Deus de surpresas. O eu sei de Marta está atrapalhando a surpresa que Ele tem. O fato de Jesus ter descido na hora que Ele achou que deveria descer, o fato de Jesus ter contrariado a agenda delas, a agenda, por quê? Porque eles esperavam quando Jesus recebesse a notícia, Jesus descesse. O fato de Jesus fazer na hora que Ele acha que tem que fazer, não pode me frustrar. Tempo não é seu inimigo, o tempo de Deus é seu aliado. Para de brigar com o tempo que é dele, porque o tempo de Deus é perfeito. Então só experimenta as surpresas de Deus quem tem paciência. Eu creio nessa palavra aceleração. Eu creio naquilo que Deus tem liberado na vida do pastor Eduardo, de um tempo de aceleração. Mas não é eu nem você que acelera. É o Senhor, pastor Eduardo, que vai acelerar o processo. É um método, é uma fórmula de aceleração. Não. Sabe o que é aceleração? É aquela correnteza que está descendo de maneira, sabe, forte, e você entra nela e ela te leva. Porque você, olha aqui, não é você que faz, porque você é responsável por aquilo que você faz. Eu estou um dia, eu encerro agora de fato, pandemia e minhas agendas caindo assustadoramente. Meados de abril de 2020, eu tinha em torno de 100 e poucos mil seguidores só no meu Instagram, e minhas agendas caindo. Só numa semana eu tive 6 agendas canceladas. Isso apertou meu coração, isso me deixou aflito. Por quê? Porque é o que eu faço.
tem a ver com a minha vocação, com o meu chamado. E eu renunciei muita coisa para fazer isso. E eu entrei em desespero. Já fez aquela oração em desespero? Que você não fala com Deus, você grita, você urra. Medo do dinheiro acabar, medo dos recursos se esgotar. Eu falei, eu vou ter que voltar a trabalhar, fechar minha carteira, e eu não tenho problema nenhum com isso. Só que quando você já está vivendo algo de Deus, você tem dificuldade de recuar. Sabe quando você avançou tanto que você tem que voltar? É mais frustrante. Eu estava nesse meio termo. Aí eu entro na sala de casa e Deus fala comigo de maneira muito aleatória. Muito. Aí eu sento na sala de casa. Acabei de sair da oração, sentei na sala de casa. E eu liguei a TV. E lá em casa, minha esposa sabe, eu não sou de ficar em frente de televisão. Muito raro. A não ser que seja para assistir uma série que eu goste muito, que eu coloquei na minha mente, vou assistir. Mas é muito raro. Peguei o controle. De repente eu coloco no canal de esporte, a primeira coisa que eu procuro. E eu vou ver uma competição de surf. Eu nunca vi na vida uma competição de surf. Eu nem sabia como que funcionava. Aí eu vi lá o Gabriel Medina. Falei, opa, isso me chama atenção. Ele é um grande notável do esporte. E eu comecei a ver. Aí de repente, quando eu estou assistindo a competição, o Espírito Santo fala comigo, preste atenção na dinâmica do surfista. Aí o surfista está lá, os dois competidores, olhando para o mar. Na praia, gente gritando, torcida, cronômetro, narrador, e eles focados. Primeiro ensinamento que o Espírito Santo me deu: você está preocupado com o barulho da praia, está esquecendo de olhar para onde eu quero que você olhe, está esquecendo de focar para onde eu quero que você esteja focado. Muito barulho, você está sendo levado pelo barulho. Eu falei, estou entendendo, Espírito Santo. Segundo, o surfista bom, ele é conhecido pela onda que ele sabe pegar. Porque tem onda que é gasto de energia. Não basta só fluir na onda, tem que pegar a onda certa. Aí o Espírito Santo falou, eu tenho uma onda certa para você fluir nela. Eu falei, Espírito Santo, obrigado, estou entendendo. Terceiro, não é você que faz a onda. Você está querendo fazer a onda, e a onda que você faz, você é responsável por ela. Aí o Espírito Santo me levou para Atos 2. O que os discípulos foram fazer? Eles foram para o templo orar, estão de joelho dobrado, falando com o Pai, buscando a presença. De repente vem um vento, a onda, o vento veemente e impetuoso. Não foi eles que geraram a onda, foi o Pai. E o Espírito Santo falou para mim, filho, eu tenho uma onda certa que você vai fluir nela, e isso vai te acelerar. Sabe o que eu quero dizer para você? Deus vai acelerar processos na sua vida. Não, isso aqui tem gente que já entendeu. Isso aqui é para você, é para você. Deus vai acelerar processos na sua vida. Quem recebe isso, glorifica o nome do Senhor. Há um tempo de aceleração de processo. Não se atenha a resultado, não se atenha à sua necessidade, não se atenha a resultado, se atenha ao seu posicionamento. Existem surpresas. Eu vou terminar essa palavra profética e você vai ficar de pé. Existem surpresas da parte de Deus para você. Esquece o eu sei, se desapega daquilo que você sabe, vai ficando em pé. Se desapega daquilo que você sabe, porque Deus vai fazer surpresas. Ele desceu, a pedra será removida, Lázaro vai sair para fora. Aleluia. Eu quero orar por alguém que entrou aqui e crer que Deus pode fazer hoje,
alguém que está aqui consumido pela ansiedade, está apontando sempre para o amanhã e crê que Deus pode fazer hoje. Eu quero orar por você. Corre aqui à frente, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Deus falou com você hoje. Sabe aquele culto que eu preguei para você? Sabe aquele culto que o pregador pregou para você na sala da sua casa? Parece que você entrou aqui tomado por uma preocupação. E eu preguei para... É como se Deus estivesse tirando o seu eu sei. Tem coragem de vir mais à frente? Tem coragem, venha mais à frente. Alguém que tem coragem de dizer: pastor Júlio, eu sou esse orgulhoso de Marta, que estou tentando ensinar para Deus como deve fazer. Vem mais à frente, vem mais à frente. Eu sei que está um pouco apertado aqui, venha mais para frente. Isso, eu quero orar por você. Esse é o seu momento com Deus. Feche seus olhos, você que veio à frente, e começa a colocar a sua petição diante de Deus agora. Começa a colocar diante de Deus a sua petição. Começa a colocar diante de Deus o seu desafio agora. Começa a colocar diante de Deus a sua causa. Apresente para Ele agora. Apresente a sua causa diante de Deus agora. Apresente o seu pedido a Ele agora. Deus está dizendo que vai fazer na Fortes em Cristo o que era para ser feito em 10 anos, Ele vai fazer nos próximos meses. O que era para ser feito em 5 anos, Ele vai fazer nos próximos dias. Se você crê, aleluia, receba algo da parte de Deus aí. Que caia por terra todo eu sei. Que caia por terra todo eu sei. Que caia por terra, pastor Eduardo, todo orgulho. Que caia por terra toda soberba. Que caia por terra toda vaidade de um coração orgulhoso. Não é sobre você, Marta, é sobre o que Ele vai fazer. Ele está curando as suas emoções. Não chores que o milagre vai acontecer. Ei! Aleluia! Aleluia! Tu és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração. Feche seus olhos, venha mais para frente, você que pode. Há uma nuvem de glória daqui. Eu quero pedir com muita respeito, com muita humildade no coração, com todo respeito. Eu quero pedir a todos os pastores da casa que subam aqui em cima. Vocês são os remidores que vão remir também. Todos os pastores da Fortes em Cristo aqui em cima comigo. O Espírito Santo me falou para mim me cercar com um batalhão aqui. Isso, me ajudem. Me ajudem. Feche seus olhos, não fique olhando, feche seus olhos. Não perca o que Deus está fazendo, não perca. A igreja tem glória a Deus e aleluia. O povo que está lá atrás pode adorar ao Senhor. Você que teve fé e veio para frente, feche seus olhos aí. Feche seus olhos. Que a nuvem da presença do Senhor invada você agora. Pastores, estendam as mãos e me ajude. Me ajude a abençoar essas vidas aqui de cima. Eu quero que vocês orem também, não só pelos irmãos que estão aqui à frente, mas orem pela cidade de Goiânia e seus arredores. Que orem pela cidade de Goiânia e seus arredores. Que orem por esse estado, que orem pelo Brasil, que orem pela nação. Aleluia, nós fomos chamados para abençoar vidas. Eu sei que às vezes nós estamos abençoando vidas quando nós precisamos de uma bênção. Deus está falando, pastores, que Ele está alcançando vocês essa noite também. Ele está alcançando a sua necessidade. Receba a surpresa da parte de Deus. Nós repreendemos todo coração orgulhoso. Que Deus troque o seu coração de pedra por um coração de carne. Nós repreendemos toda falta de fé. Se tem alguém com coração contrário àquilo que Deus está fazendo aqui, eu te repreendo agora em nome de Jesus, com muito temor e tremor. Se você está com coração contrário, está caluniando e criticando o que Deus está fazendo, eu repreendo a intenção do seu coração agora. Se Satanás está cercando os redores dessa casa, eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus.
seu acusador, seu fanfarrão, batem retirada em nome de Jesus. Essas vidas não são suas, essas vidas é do Senhor. Adora. Cai por terra todo espírito contrário, toda palavra maldita, caia por terra em nome de Jesus. Adora. Levanta as mãos. Eu vou confiar somente. Aleluia. Não vou ser abalado. Eu vou subir um monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir um monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. As mãos lá em cima. Eu profetizo surpresas de Deus vindo à sua direção. Se prepare para contar o testemunho daquilo que Deus fez. Se prepare para dizer: Ele fez, porque Ele é poderoso para fazer. Se prepare, Deus está dizendo que vai vir recurso de onde você menos espera. Se prepare, porque Deus vai te curar. Há uma nuvem de cura nesse lugar essa noite. Deus está curando, Deus está curando. Há o sobrenatural aqui. Se você não crê, problema é seu. Entra na nuvem de glória. Entra na nuvem de glória. Aleluia, aleluia. A surpresa de Deus reservada para você. Se é falta de fé, que Deus aumente a sua fé agora. Que você volte a crer nas promessas. Deus está curando. Aleluia, aleluia. E faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Levanta as mãos. Eu profetizo o seu melhor fim de semana. Eu profetizo uma semana que está para começar a partir de domingo, de surpresas de Deus. Se prepare para procurar o pastor Eduardo e os pastores da casa para contar o que Deus fez. Aleluia. Marque essa data, marque essa hora, coloque no calendário. A sua fé está sendo ativada essa noite. Deus está dizendo que está ativando a sua fé, para que você creia no sobrenatural. Que caia por terra todo eu sei, que caia por terra toda crença negativa, que caia por terra todo espírito contrário. Eu profetizo que essa casa viverá milagres. A palavra profética não sairá desse altar. Não é do seu jeito. Deus está dizendo para alguém aqui: a palavra profética continuará sendo liberada, e a obra de Deus seguirá avante. Aleluia, com as mãos erguidas. Isso é sinal de vitória. Eu profetizo surpresas de Deus. Todos os demônios que tentaram contra a sua vida nesses últimos dias, eles estão recuando em nome de Jesus. Toda palavra maldita
contra a sua vida, contra o seu trabalho, contra a sua vocação, seja quebrada agora. Toda palavra maldita contra a sua família, toda palavra maldita contra a sua identidade, que te paralisou, que te fez andar em círculo, ela é quebrada agora pelo poder da palavra. A pedra está sendo removida, Lázaro está saindo para fora. Quem pode, celebre o seu milagre, porque já aconteceu. Eu não sei. Quem tem língua estranha, fala em língua estranha. Quem é profeta, profetiza. Vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada. E vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir no monte. Um dia na tua casa vale mais do que 1000, Espírito Santo. Marca esse culto, marca a nossa história para sempre. Nós entendemos, Espírito Santo, não é tempo apenas de conhecer, tempo de entender. Nós entendemos o que o Senhor disse. O Espírito Santo está gritando no meu espírito, dizendo mais uma vez o que foi falado nessa noite. Você não pode sair daqui sem que essa palavra esteja impregnada no teu espírito, aonde o ladrão não rouba. Escute: aqueles que querem viver a aceleração, fruto da remissão, Isaías 43, 18 e 19, é uma palavra que está sendo liberada da parte de Deus. Não tem a ver com o pastor Júlio, não tem a ver com o pastor Eduardo. Yahvé está dizendo: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas antigas. Eis que eu, o Senhor, faço nova todas as coisas. Já está saindo a luz, porventura não percebeis? Eis que eu faço um caminho no deserto, estabeleço um rio no meio do nada. Coisas novas da parte de Deus virão sobre a sua vida. Diga comigo: eu recebo esta palavra. Coloca a mão na sua cabeça agora, em nome de Jesus. Quantos acreditam em sinais? Diga glória a Deus. Você vai repetir essa oração, mas você não vai apenas repetir esta oração como alguém que repete um discurso pronto. Você vai gritar, você vai profetizar, você vai proclamar em alta voz. Diga comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu recebo da tua parte o poder da remissão, para que eu possa acelerar segundo a velocidade do céu. Eu declaro que através do seu sangue a minha história está sendo remida. Agora que venha o novo de Deus sobre mim, sobre minha casa, sobre o meu ministério e sobre tudo que leva o meu nome. Eu recebo esta palavra da parte de Deus. Hoje é o dia da minha virada, Sim, Espírito Santo. Sabe por que tem tanta gente pesada?
De verdade, quantos entraram aqui cansados? Não tenha vergonha. Quantos estão cansados da peleja? Eu vou liberar uma palavra sobre você para a gente encerrar, amém? Os pastores, eu queria que fossem deslocando após essa oração, para que possam ungir você. Não é uma oração, mas é uma unção. Mas escute o que eu vou dizer. Pastor Júlio estava dizendo aqui, eu estava sendo impactado por esta palavra, porque Deus sabe que eu tenho chorado por essa igreja. E o pastor Júlio, quando ele dizia sobre abandonar o velho, o Espírito de Deus falou algo ao meu coração pontual. Escute, se tem uma coisa que eu tenho me dedicado, é compreender aquilo que Deus está falando. E Ele disse assim ao meu coração: aqueles que nesta noite, Ele não está dizendo que é amanhã, nem que foi na noite de ontem. Ele está dizendo: aqueles que nesta noite não abandonarem o velho para viverem o novo, vão ver a terra, vão ver a beleza da terra, a glória da terra, mas não vão entrar na terra. É tempo de abandonar o velho em detrimento do novo que Deus está colocando em nossas mãos. O sobrepeso, a sobrecarga que muitos estão sentindo é porque você está carregando aquilo que já não deveria carregar há muito tempo. Você está aqui? Coloca a mão no seu ombro assim, por favor. Vou fazer essa oração. E acontecerá que todo o peso será tirado do teu ombro agora. O peso do velho será tirado do teu ombro agora. Todo jugo será tirado do teu pescoço agora. Isaías 10:27. Jugo que está sendo despedaçado agora por causa da unção que está sendo liberada do altar. Jugo que está sendo despedaçado agora por causa da unção. A unção está quebrando o jugo agora. A unção está quebrando o jugo agora. Você que está cansado, não sabes, não ouvistes que o eterno Criador dos céus e da terra não se cansa e não se fadiga, nem se pode esquadriar o seu entendimento. Faz forte o cansado. Eu vou repetir: faz forte o cansado. Cadê os cansados aqui? O Espírito está dizendo: faz forte o cansado e a cansada, e ressuscita as forças daquele que não tem mais nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de cansado caem, mas aqueles que esperam no Senhor, quantos aqui esperam no Senhor? Levante a mão. Ele está dizendo: renovarei as suas forças. Sobem com asas como águia, correm, não se cansam, caminham e não se fadigam. Aceleração virá. O Espírito de Deus irá te acelerar como nunca antes na história. Diga comigo: glória a Deus. Quando você receber essa palavra, nós não seremos uma igreja de acelerados, nós viveremos a aceleração. Pastor Júlio, cadê você? Sabe o que eu gosto no judeu? Você não vai ver um judeu andando apressado, porque o judeu aprendeu uma disciplina: ele não anda fora do seu tempo. O que faz você não andar apressado é você discernir o tempo. Ande em movimentos firmes, sabendo para onde está indo, mas não ande apressado, porque a aceleração vem de Deus. Vou repetir: porque a aceleração que você vai viver nos próximos dias, ela vem de Deus. Coloca a mão no seu coração. Pastores, por favor, se posicionem na porta.
Amanhã nós teremos aqui um grande homem de Deus, pastor Diego Manin. Quem conhece o pastor Diego aqui? É um grande pastor, um grande homem de Deus. Esse pastor aqui, ó, vai ter que passar pelo processo que o pastor Júlio passou também. E eu sei que amanhã vai ser uma noite incrível para a glória de Deus. Quantos vão estar aqui amanhã? Diga glória a Deus. Quem foi abençoado aqui? Levanta a mão. Eu quero fazer um desafio para você. Quantos aqui tem um parente não cristão de verdade? Levanta a mão. Você e eu temos a obrigação de trazê-lo amanhã. Ele precisa participar dessa mesa que está tocando na nossa vida. A aceleração que vai alcançar sua casa precisa alcançar os seus vizinhos e os seus parentes. Quem quer fechar um desafio com o céu aqui de trazer um parente não cristão amanhã? Levanta a mão. Por favor, seja ousado. Amanhã convide alguém, para que esse alguém esteja aqui, recebendo a palavra que você está recebendo da parte do Criador. Amém? Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós despedimos agora o teu povo, declarando a unção sendo liberada do altar, que haja remissão pelo poder do sangue de Jesus, a remissão que nos leva à aceleração. Eu profetizo que em 12 meses nós vamos viver o equivalente a 10 anos nessa casa. Em todas as áreas, eu profetizo na ousadia do Espírito, que em apenas um ano, nós viveremos o equivalente a 10 anos para a glória de Deus. Aquilo que os braços, a inteligência, a capacidade, a sabedoria humana não pode fazer, Yahvé fará por nós. Pastor Júlio, que Deus abençoe sua vida. Leva lá para Foz do Iguaçu não apenas os bonés, mas o nosso abraço para sua família. Amamos sua vida. Pastor Júlio vai estar na primícias com a gente, sim ou não? Quantos querem que ele venha? Diga comigo: Pastor Júlio, nós chamamos em Cristo Jesus. Valeu o convite, sim ou não? Amém? Agenda fechada? Olha só que coisa linda. Coloca a sua mão assim, deixa eu abençoar você. Amanhã a partir das 19h30, cafezinho VIP ali na porta. Chegue mais cedo, traga alguém. Já estou sabendo que tem vindo uma caravana de Anápolis amanhã para estar com a gente. E eu queria muito que você estivesse aqui e não deixasse alguém que você ama fora dessa festa. A família Fortes em Cristo está sendo mobilizada para poder ganhar a sua família para a glória de Deus. Amém? E que a graça do Senhor, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo atinja o seu espírito nessa noite como uma flecha lançada pelo arqueiro. Eu declaro que a sua vida a partir de hoje nunca mais será a mesma, para a glória do nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, te leve agora para a tua casa debaixo dos seus cuidados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus te abençoe. Vai em paz.